Fala galera, beleza? Tudo bem? Nesse nosso segundo vídeo sobre sociologia, de volta aqui à biblioteca, nós falaremos sobre a gênese dessa ciência. Porque o primeiro nós fizemos aí um apanhado especificamente sobre alguns termos, como sociedade estamental, sociedade de classes, e nos debruçamos sobre a contribuição do professor Gessé Souza, o Papa da Sociologia Brasileira, de acordo com minha humilde opinião, e falamos um pouquinho sobre a ralé brasileira e um pouquinho sobre a elite do atraso. E terminamos o vídeo falando, prometendo, melhor dizendo, nos comprometendo a falar sobre essa obra aqui, Era das Revoluções, do historiador Eric J. Hobsbawm, certo? Autor também de Era dos Extremos, História Social do Jazz. Esse cara aqui é muito bom, historiador marxista, lembrando que o marxismo é uma lente pela qual você enxerga as relações sociais e humanas, Lembrando que para Marx, o princípio norteador da história das sociedades é que a história da humanidade ela consiste na luta incessante entre opressor e oprimido, Então, enxergar a sociedade sob uma ótica marxista e entender essas relações, de opressão, principalmente. E para que a gente entenda, a sociologia em si, vamos resgatar alguns termos. Lembre-se que a sociologia faz parte das ciências sociais. E nós falamos em ciências sociais sobre antropologia um pouquinho lá no primeiro vídeo. Falamos sobre um pouco sobre Claude Lévi-Strauss e um pouco sobre Malinowski também, Bronisław Malinowski. Só que a gente tem que resgatar alguns termos, Lembrando o seguinte, as ciências sociais, do qual a sociologia faz parte, além da antropologia, ela também tem uma ciência que é a economia. A palavra economia, que você também vai estudar na Faculdade de Ciências Sociais, se você vier, evidentemente, a cursá-la. A palavra economia, etimologicamente, ela vem do grego oikos, que quer dizer casa, e nomikos, que quer dizer organização. Então é a organização da casa. Então quando você organiza a casa, você sabe, que se uma coisa está faltando, você vai comprar, para preencher sua despensa, sei lá, organizar a casa. A economia, na verdade, ela é análise das atividades relativas à busca das coisas materiais. É isso que é a economia. E é fundamentalmente a ciência da escassez. Então lembre-se de oikos, casa, nomikos, organização. É igual ecologia, oikos, logos, é conhecer a casa. E se você conhece a casa, você sabe que minério de ferro não é renovável, que silício também não, que petróleo uma hora acaba. Eis a importância da ecologia, de conhecer a nossa casa em comum, como diz o grande mestre Leonardo Boff. Além da economia, você também tem as ciências políticas, dentro das ciências sociais. E o que são as ciências políticas? São as atividades pelas quais o homem se mune de proteção e regras proporcionadas pelo governo ou pelo Estado, Então, uma dessas proteções, das quais a gente pode se municiar, pode se apropriar para entender as relações das ciências políticas, por exemplo, a Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição, que tem sido um pouco desconsiderada nos últimos anos, E a sociologia, o que ela é? Ela concentra a sua atenção nas relações que são definitivamente sociais. E o que é uma relação social? Uma coisa simples de entender. As pessoas na sociedade, elas se relacionam, elas possuem relações sociais mediadas por instituições sociais, e essas pessoas que se relacionam, socialmente, mediadas pelas instituições, elas visam suprir demandas individuais, entendeu? Essa é a grande questão. Então, por exemplo, as pessoas elas se relacionam, por exemplo, numa sala de aula, O professor e o aluno possuem uma relação social mediada por uma instituição, a escola, o colégio, o curso, a universidade, e dentro disso
O professor visa suprir uma demanda individual, que no caso é receber, né, ser remunerado por vender sua força de trabalho para a instituição, e o aluno quer suprir sua demanda individual também, que é qual? Adentrar na universidade, ingressar no mercado de trabalho, se apropriar intelectualmente de algumas questões, né? É isso, né? Expandir o seu capital cultural, como diz Pierre Bourdieu, né? Só que a grande sacada aqui para a gente entender a sociologia é começar na gênese dela, né? Por que há necessidade de se conceber uma ciência para tentar entender a sociedade? É porque a sociedade virou um problema. E se ela virou um problema, ela precisa ser analisada à luz da sociologia, que é uma ciência que vem no século XIX. O pai dela é um filósofo francês chamado Auguste Comte, nascido em 1798, morreu em 1857. E esse cara é o pai dessa ideia, chamada sociologia, dessa ciência. Ele que cunhou esse termo, né? Uma ciência social. E quem transformou a sociologia em disciplina da universidade, em uma cadeira da universidade, foi Emile Durkheim, né? Um sociólogo também, um dos pilares da sociologia, junto de Marx, Max Weber e Auguste Comte, né? E o Durkheim é aquele pensador francês cuja sua obra ela se debruça sobre um tabu, né, para nós, que é a questão do suicídio. A gente vai falar bastante sobre o Durkheim também. Mas qual que é a ideia? Por que partir de um historiador marxista, né, para falar de sociologia? Porque veja bem, ó, a sociologia ela surge para analisar um problema chamado sociedade. Isso aí ficou claro para a gente até então. Mas quando que a sociedade virou um problema? Eis a grande questão, né? A gente considera o seguinte, que a sociedade ela virou um problema, ela foi completamente transformada, ela virou de ponta cabeça no século XVIII, com a chamada dupla revolução. E qual é essa dupla revolução? A Revolução Industrial, que vai de 1760 a 1830, né? A primeira parte, a Revolução Industrial parte 1, a Sociedade do Anel, né? E a Revolução Francesa, que vai de 1789 a 1799, né? Então essas duas revoluções, elas representam o quê? A consolidação do sistema capitalista. Eis a grande questão, né? O capitalismo, como você bem sabe, ele não surgiu no século XVIII. Ele surge na transição do XV para o XVI, com a dinamização, né, com a dinamização da economia proporcionada pelo renascimento comercial, né, advindo aí das cruzadas, da produção de excedentes nos feudos, o escoamento desses excedentes para lugares incomuns que vão se transformar em feiras medievais. Então, o surgimento de uma burguesia, digamos, mais dinâmica, né, que posteriormente vai se aliar aos reis e investir em grandes navegações, dando origem àquilo que nós chamamos de capitalismo mercantil, ou acumulação primitiva de capitais, né? O metalismo, o bulionismo, o colbertismo, cada nação europeia, né, vai ter um termo para isso, mas que na verdade resume a gênese, o surgimento do capitalismo. Só que a gênese e o surgimento da sociologia é quando o capitalismo se consolida. Eis a grande questão, se consolida quando? No século XVIII, a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, né? Essa é a grande questão. Olha, então para entender, né, essa questão do impacto trazido aí por essa dupla revolução para a nossa sociedade, a gente pode começar problematizando a Revolução Industrial. Eu acho que esse é o grande barato. Tem um livro aqui que pode nos ajudar a entender mais um pouco dessa questão. Esse livro aqui, ó, é mais um do Eric Hobsbawm, se chama Os Trabalhadores, e ele se debruça especificamente sobre a condição da classe operária na Inglaterra nos séculos XIX e até o XX, né? E aí qual é a grande questão? É a gente entender assim, qual que foi o impacto trazido pela Revolução Industrial? Primeiro, nós sabemos que a Revolução Industrial ela tem um pioneirismo britânico, ela tem um pioneirismo inglês. Por que a Inglaterra sai na frente? Dentre, né, os vários motivos, como por exemplo, ela ser geograficamente favorecida, ser uma ilha e estar distante dos conflitos que assolavam a Europa continental, né?
ter uma grande fonte de carvão também nesse período, no século XVIII, né? Você tem que lembrar da essência político-social da Inglaterra. A Inglaterra, ela foi o primeiro país, primeira monarquia, digamos assim, na era moderna, a passar por um processo de mudança significativa no que diz respeito à sua atuação política, ao seu status quo. Como? A Inglaterra ela passou por uma revolução no século XVII que ela é dividida em duas partes, né? A Revolução Puritana de 1642 e a Revolução Gloriosa de 1688. A Revolução Puritana ela foi o primeiro golpe contra o absolutismo britânico. A Revolução Gloriosa ela é o golpe definitivo. E no que consiste, né? A Revolução Puritana ela é liderada por um grupo de protestantes puritanos, tá? Que posteriormente vieram a compor o parlamento. E esses protestantes puritanos, eles tinham como princípio norteador da sua ideologia a ideia do trabalho dignifica e enobrece o homem, né? Toda aquela perspectiva da sobriedade, do serviço à comunidade, do trabalho árduo, né? E esses caras eles vão acabar deixando de herança uma mentalidade liberal para a Inglaterra. Mas ela, de fato, se consolida enquanto um regime, um sistema liberal, com a Revolução Gloriosa de 1688. O que essa revolução faz? Ela transforma a Inglaterra numa monarquia parlamentarista. Então o rei reina, mas não governa. Ele é chefe de Estado, mas não é chefe de governo, né? Quem governa? O parlamento, formado majoritariamente por protestantes, né, puritanos, burgueses com uma mentalidade liberal, de investimento, livre iniciativa, cercamento das terras, né, os atos de navegação, que são uma herança também da Revolução do século XVII, né, a política de cercamentos, como nós acabamos de falar, mas o grande barato é assim, ó, de onde vem essa mentalidade liberal que vai ajudar a consolidar a Revolução Industrial? Ela vem do iluminismo, né? A essência é iluminista. E no que diz respeito ao iluminismo, uma coisa interessante a gente entender é a herança de um pensador chamado John Locke. John Locke é um filósofo britânico cuja a Revolução Gloriosa de 1688 se baseia nas ideias deixadas por ele, né, no seu livro Tratado sobre o Governo Civil. O Locke nasceu em 1632, morreu em 1704, e ele deixa bem evidente na sua obra Tratado sobre o Governo Civil qual que é o papel do Estado, o que é ser liberal de fato, né? E qual que é a ideia? A ideia é assim, ó. Ele diz o seguinte, abre aspas, o papel do Estado é garantir o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Enquanto direito à vida, você pode pensar, por exemplo, num sistema de saúde, né? E também no sistema de segurança pública, percebe? Então, assim, o Estado ele não pode ser mínimo, ele não pode ser ausente, ele não pode ser todo o poder ao mercado e o Estado não intervém. Ser liberal na essência não é ser contra a intervenção do Estado na economia, percebe? Porque o Estado precisa intervir para quebrar monopólios e garantir direitos, né? Dentro daquilo que a gente chama de welfare state, de estado de bem-estar social. Fórmula que é trazida à tona para enfrentar a crise de 29 pelo economista John Maynard Keynes, né? Que alavancou um projeto chamado New Deal, né? Quando Franklin Roosevelt era presidente dos Estados Unidos. Essa intervenção estatal na economia feita pelo New Deal, feita, né, pelo keynesianismo, cara, impediu que os Estados Unidos abraçassem o nazifascismo. A segunda maior agremiação nazista do mundo era nos Estados Unidos, depois da Alemanha, e a terceira no Brasil, né? Olha que engraçado, em Santa Catarina. Que engraçado não, né? Que trágico, né? E além do Locke, você também tem que entender a perspectiva, porque o Locke é liberalismo político, beleza? Mas tem que entender a perspectiva do liberalismo econômico, isso que é interessante. E quando a gente fala em liberalismo econômico,
não é aquela perspectiva neoliberal, sabe? Estado mínimo, todo poder ao mercado. Não, isso é uma invenção, assim, isso é falado por Ludwig von Mises desde os anos 20, anos 30, mas veio à tona nos anos 80 com Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra, né? Coisa que agora está sendo revertido, né? Com essa crise pela qual a gente está passando devido à pandemia do Covid-19. Você tem aí o Estado norte-americano injetando grana, intervindo, né, na economia para que as pessoas não sejam profundamente assoladas por isso, né? Ainda mais, né? Você está tendo reestatização de setores que haviam sido privatizados na Inglaterra, por exemplo. As pessoas estão refletindo sobre a necessidade de um sistema de saúde universal, né? Coisa que no Brasil você tem, o SUS, né? Que é o maior programa de transplante de órgãos do mundo e o maior programa de vacinação gratuita do mundo. É impressionante, né? Como a gente precisa entender, né? É SUS ou barbárie, né? Num momento como esse que a gente está vivendo. Mas a ideia do liberalismo econômico, qual figura que você tem enquanto princípio norteador para a gente? Um cara chamado Adam Smith, autor de um livro chamado A Riqueza das Nações, né? E o que ele fala nessa obra, o Adam Smith? O Adam Smith é do século XVIII, tá? E o Smith ele fala o seguinte, que o Estado não pode intervir na economia, pois há uma mão invisível que regula o mercado. E qual que é essa mão invisível que regula o mercado? Vamos imaginar como a tal da lei de oferta e demanda, ou lei de oferta e procura. Quanto mais raro, mais caro. Então é como se o mercado, ele regido por essa mão invisível, ele se autorregulasse. Só que, ao mesmo tempo, o Estado tem obrigatoriedades, e o Adam Smith não deixa de falar isso, né? Ele não... Porque no Brasil, você já deve ter ouvido os caras falando assim, ah, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Não existe isso, velho. É igual nazismo de esquerda, terra plana. Não existe, né? É igual você falar, ah, eu torço pro ataque do Flamengo, meu campo do Vasco, defesa do Corinthians. Ou se é liberal ou se é conservador. Assim, é bem polarizado mesmo, é dicotômica essa parada, percebe? Então a grande sacada do liberalismo econômico, por mais que o Smith fala de uma mão invisível, ele não desobriga o Estado das suas, né? Ele não tira do Estado as suas obrigatoriedades, me percebe? Na garantia de direitos ao cidadão e tudo mais. E o Smith ele fala uma coisa muito interessante, né? Que ele fala assim, que a liberdade do homem livre é a causa da grande opressão dos escravos. Você fala, porra, como assim, né, cara? É porque, assim, olha que interessante. Ele fala que a escravidão, ela pode ser mais facilmente suprimida em um governo despótico, em uma tirania. Então, numa tirania, num governo despótico, é mais fácil você suprimir a escravidão do que num governo livre ou democrático. Porque no governo livre ou democrático, os organismos representativos estão sempre nas mãos de proprietários brancos, né? De donos de terras, de latifundiários, de escravocratas, etc, etc. Então, o Smith, ele fala de liberalismo econômico, só que não tira do Estado a obrigatoriedade na garantia de direitos, percebe? O problema é que a gente confunde garantia de direitos sociais, né, fundamentados no estado de bem-estar social, a gente confunde isso com manutenção de privilégios históricos, entendeu? Uma coisa que a gente não pode confundir. Então, assim, nesse segundo vídeo, qual que foi a nossa missão? É entender dois fundamentos aí, né, do iluminismo. O John Locke, o liberalismo político, o Adam Smith com o liberalismo econômico, para que a gente consiga entender no próximo a dinâmica trazida pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa e o boom da sociologia. Beleza, então? Obrigado por terem visto esse vídeo até o final, obrigado pela sua paciência mais uma vez. E até breve, queridos.